Havendo quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa. Cumprimentar os deputados presentes, os deputados online. Discussão e votação da ata da 10ª reunião ordinária, já distribuída previamente aos deputados. Deputados que aprovem a ata permaneçam como se encontra. Está aprovado. Passaremos para a ordem do dia. A pedido do deputado Carlos Humberto, passarei a palavra para ele relatar os projetos ora pautados. Obrigado, senhor presidente. Projeto 782 de 2025, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a DS Team, Associação Socioesportiva de São José, e atualiza o anexo único da Lei número 18.278 de 2021. A proposição já foi considerada admissível pela Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Esportes e Lazer. Constatou-se que a entidade desenvolve diversas modalidades esportivas e de projetos de inclusão, cidadanias e ações ambientais alinhados ao interesse público. Diante do exposto, o voto é pela aprovação. Projeto de Lei 782/2025, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública DS TIM, Associação Esportiva de São José. Sob a reitoria do deputado Carlos Humberto, apresentou o relatório e voto pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação. Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. O outro projeto é o 01 de 2025, de autoria do nosso presidente Camilo Martins. Altera a Lei Complementar 831 de 2023 e institui o programa Universidade Gratuita. Projeto de iniciativa do deputado Camilo Martins visa promover alterações na lei, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior. A proposta visa assegurar a reserva de no mínimo 5% das vagas do programa Universidade Gratuita aos atletas de alto rendimento que atenderem aos requisitos cumulativos previstos pelo PLC, sendo dispensados os critérios de renda impostos pelo programa. Esse é o relatório, a lei cumpriu todas as exigências, passou na Comissão de Constituição e Justiça e o nosso voto é pela aprovação. PLC 01/2025, de autoria do deputado Camilo Martins, que altera a Lei Complementar 831/2023. Relatório e voto do deputado Carlos Humberto, que é a aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Por fim, senhor deputado, eu tenho um projeto extra-pauta do deputado Sargento Lima, projeto 482/2025. Posso relatar? Está de acordo, todos, foi combinado, então vai à votação. Institui o Dia Estadual do CAC, Caçador, Atirador e Colecionador em Santa Catarina, incluindo a data do calendário oficial do Estado. A proposta destaca a importância crescente dos caçadores, atiradores e colecionadores, que contribuem para a preservação histórica, manejo ambiental e movimentação econômica, especialmente no turismo e no comércio especializados. A matéria foi considerada admissível pela Comissão de Constituição e Justiça e chega à Comissão de Esportes e Lazer, cujo parecer deste deputado é pela aprovação. Projeto de Lei 482/2025, de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual do CAC, Caçador, Atirador e Colecionador. Sob a relatoria do deputado Carlos Humberto, apresentou relatório e voto pela aprovação. Coloco em discussão. Deputado Marquito, com a palavra. Senhor presidente, nós realizamos, enquanto líderes de partido, um acordo de aprovação de 2 matérias por parlamentar, desde que ela tenha sido tramitada na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Mérito. Acabo sendo orientado aqui pela assessoria de que essa é uma das matérias indicadas pelo deputado Sargento Lima. O meu desejo seria de solicitar vistas. Diante desse acordo firmado entre todos os líderes partidários aqui da casa, meu voto é pela rejeição ou contrário à matéria. Agradeço, deputado Marquito, por
cumpriu o acordo dos líderes, o qual prestigia os deputados, sob a presidência do deputado Júlio, para votar 2 matérias de cada deputado. Então fica registrado aqui o voto pela rejeição do deputado Marquito. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovada a matéria com voto contrário do deputado Marquito. Agradeço, deputado Carlos Humberto. Passo a palavra para o deputado Marquito, para fazer o relatório, um extra pauta solicitado por ele, que é o PL 636/2025. Ele dispõe sobre a penalidade a indivíduos que participam de brigas generalizadas em decorrência de eventos esportivos dentro ou fora dos estádios, ginásios ou outros locais utilizados na prática esportiva. Autoria do nosso colega deputado Mário Mota, e eu relato aqui nesta comissão. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde o deputado Mauro de Nadal se posicionou pela aprovação com uma emenda substitutiva global, sendo seu relatório o voto aprovado por unanimidade. Na sequência, na Comissão de Finanças e Tributação, foi distribuída como relator o deputado Sargento Lima, que igualmente se posicionou pela aprovação, tendo seu relatório e voto aprovado por unanimidade. Posteriormente, essa mesma matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e recebeu também parecer favorável. Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Segurança Pública, que também recebeu parecer favorável. E agora, na Comissão de Esporte e Lazer, eu também vou votar pelo voto favorável, mas antes eu quero só ler rapidamente o meu voto. A proposição mostra-se compatível com os princípios estabelecidos por lei de número 14.597/2023, Lei Geral do Esporte, especialmente no que dispõe o artigo 3º, parágrafo 1º, ao afirmar que a promoção, o fomento e o desenvolvimento das atividades físicas para todos como direito social, com ênfase nas pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, constituem dever do Estado e configura interesse público geral. O artigo 9º, que determina a adoção em todos os níveis e serviços da prática esportiva de medidas de conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática ou bullying e outras práticas que violem a integridade esportiva ou comprometam seus resultados. E o artigo 11, que impõe ao poder público a obrigação de adotar ações para erradicar ou reduzir manifestações antiesportivas como violência, corrupção, racismo, xenofobia, homofobia, sexismo, discriminação em geral. A proposta contribui para a proteção dos espaços esportivos como locais de convivência saudável, familiar e segura, estimulando a participação da comunidade em eventos esportivos sem receio da violência, o que fortalece o esporte como instrumento de inclusão, cidadania e promoção da paz social. Não se vislumbram impactos negativos ao regular funcionamento das atividades esportivas, tampouco afronta as atribuições dessa comissão. Diante desse contexto, voto no âmbito da Comissão de Esporte e Lazer, com fundamento no regimento do artigo 91 e 144 do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de lei de número 636/2025, na forma da emenda substitutiva global apresentada lá na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o voto. PL 636/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre as penalidades a indivíduos que participarem de brigas generalizadas em decorrência de eventos esportivos, dentro e fora do estádio, ginásio ou outros locais utilizados na prática esportiva. Sobre a relatoria do deputado Marquito, apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria que eu coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Mário Mota. Apenas agradecer ao deputado Marquito pela forma como relata esse projeto, aos demais relatores nas várias comissões, e a intenção é justamente descarregar dentro da possibilidade, desde que eles também não tenham responsabilidade sobre o fato, o CNPJ, clubes, torcida organizada como um todo, e atribuir exatamente a punição a quem provoca a violência em si. Repito, desde que o clube não tenha responsabilidade não cumprida do ponto de vista de segurança, que a torcida organizada também não entre desta forma,
que a manifestação e que a punição seja feita aos identificados como geradores da violência. Agradeço imensamente a manifestação. Continue a discussão. Não, eu só queria complementar porque o projeto ele é importante nesse sentido de responsabilizar o indivíduo. Muitas vezes a responsabilidade recai sobre a torcida organizada. Eu acompanho algumas torcidas organizadas, elas têm um trabalho social esplêndido, têm uma organização social super importante e, na maioria das vezes, uma briga generalizada acaba caindo a responsabilidade sobre essa torcida organizada que, na sua estrutura, tem como responsabilidade social muito grande. Assim. Então, quero parabenizar o autor, o deputado Mário Mota, e certamente isso vai trazer esse entendimento, né? E aí aproveitar essa comissão para também fazer com que o público conheça o trabalho social desenvolvido pelas torcidas organizadas aqui em Santa Catarina. Algumas delas eu conheço, tanto no Figueirense quanto no Avaí, em Criciúma. Então é isso. E no Guarani da Palhoça. Aí, ó. Guarani. Baldiosa. Continue a discussão. Não havendo mais queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem em conta. Está aprovado. Projeto de lei 636/2025. Vou pedir licença aos nobres colegas para votar em bloco 3 projetos de lei, que são 3 utilidades públicas. Vamos lá. 2 sobre minha relatoria e 1 sobre a relatoria do deputado Márcio Machado, que me pediu para relatar. PL 625/2025, de autoria do deputado Fernando Crelli, que declara utilidade pública à Associação Craques da Ilha de São Francisco do Sul. PL 703/2025, de autoria do deputado Vicente Carol Preso, que declara utilidade pública à Sociedade Esportiva João Pessoa de Jaraguá do Sul. E PL 746/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que declara utilidade pública da Associação Brasileira de Incentivo ao Esporte e Cultura de Santa Catarina, a ABIESC. Todos os 3 projetos já foram aprovados em todas as comissões. Nessa comissão apresentaram todos os requisitos legais, o qual eu coloco o meu relatório em voto pela aprovação dos 3 projetos, qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. E, por fim, o PL 873/2025, de autoria do deputado Mauro de Natal, que altera o artigo 1º da Lei 16.622, para vedar a participação de atletas registrados em entidades da administração esportiva nacional ou internacional não sediada no estado de Santa Catarina. O projeto, em questão, ele visa proibir os atletas registrados em entidades esportivas nacionais sediados fora de Santa Catarina, jogos abertos, competições universitárias e demais eventos oficiais da FESPORT. A proposta também veda atletas convidados, emprestados ou vinculados a clubes ou federação de outros estados ou países, permitindo exceção apenas para quem transferir e homologar seus registros para as entidades catarinenses, conforme regras de competição. O descumprimento resultará na desclassificação automática da equipe ou município. Esse é o relatório. O meu voto é pela aprovação do projeto de lei ora citado. Qual eu coloco? A relatoria, deputado Márcio Machado. Qual eu coloco em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Não havendo nada mais a tratar, coloco aberta a palavra. Não havendo os deputados, encerra a presente sessão, marcando outra para hora e dia designado no ano que vem, se Deus quiser. Todos um bom ano.